Olá pessoas que assistem meu canal, bom dia, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira friendzone na vida. Sem ser aquela do vídeo que eu falei que foi trocada. Em meados de 2022, eu tinha uma amiga. E eu comecei a gostar muito dela, porque ela me tratava super bem. E também eu achava ela muito linda e uma fofa. Até porque ela era muito lindinha. A gente conversava bastante. A gente não saía tanto, mas a gente saiu uma vez. E eu comecei a criar sentimentos por ela, porque eu já meio que tinha uma relação com ela. Já conversava com ela, já era amiga. Então, na minha cabeça, iria dar certo. Beleza, eu escondi os meus sentimentos por muito tempo. Não lembro quanto tempo foi, mas eu sei que eu meio que escondia, mas eu sabia que eu gostava dela. E teve uma vez, né, que eu ia falar pra ela, mas eu fiquei com muita vergonha. Eu esperei, tipo, passar um tempo. Cheguei com ela sozinha. Falei assim, eu acho que eu tô tendo sentimento por você, além de amizade. E aí ela falou assim, que não tava preparada pra namoro, não tava preparada, tipo, pra gostar de alguém. Eu fiquei triste, mas eu não quis chorar na frente dela, até porque eu só chorei um pouquinho, porque eu realmente eu gostava dela, né? E isso me machucou bastante. Só que quando eu falei que eu gostava dela, a gente tinha parado de se falar, a gente nem continuou uma amizade direito. Eu lembro que eu ficava correndo atrás dela, perguntando pros amigos dela. Eu era muito, sei lá, eu era muito inconveniente, porque eu ficava perguntando sobre ela e meio que ela não ligava pra mim. Ela não queria nem ser minha amiga, mas a gente tinha uma boa relação em questão de amizade em si. Eu fiquei muito triste mesmo. Até porque, pô, imagina tu ser amiga da pessoa, você começar, tipo, a ter sentimentos por ela e ela falar que não gosta de você e some por nada, sabe? Por nenhum motivo. Ela só sai da sua vida e, e some. Sem, tipo, dizer um adeus. Ou se fala um motivo, não, como é que fala? Não consegue explicar o porquê, o motivo de ter saído. E eu lembro de eu ter ficado extremamente triste, porque era a única pessoa que eu confiava e eu também demonstrava sentimentos, sabe? E eu ficava meio que correndo atrás dela. Eu tinha uma dependência emocional assim, que eu não sabia que era. Eu nem sabia o que era dependência emocional na época. Eu só fiquei dependente dela. E era muito chato, porque toda vez que os amigos dela chegavam, eu tentava, tipo, puxar um assunto perguntando sobre ela, como ela tava. Eles respondiam que ela tava bem, mas ela não queria falar comigo. E eu meio que ficava insistindo. Mas depois de um tempo, eu parei de insistir, eu fiquei na minha, eu fiquei bem triste. Ainda gostava dela? Sim. Ela não gostava de mim? Não gostava de mim. Mas se eu fosse ela, pelo menos eu tentaria ser. Pelo menos eu continuaria sendo amiga, sabe? Porque uma coisa é você gostar muito de uma pessoa e você demonstrar os sentimentos, falar o que você sente, e essa pessoa simplesmente meio que cagar para os seus sentimentos e falar que quer se afastar. Eu sei disso que como é que fala? Decisões da pessoa, decisões, mas eu fiquei muito triste porque eu realmente amava bastante ela. E eu expliquei, né, que eu gostava dela. Eu lembro que eu falei, né, tipo assim, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você como, não como uma amiga,
como algo a mais. Quando eu falei isso, ela falou assim, Bia, eu não tô preparada para um relacionamento, eu não quero namorar agora, e eu não gosto de você como isso, eu gosto de você como minha amiga. E depois dessa frase, me machucou bastante, porque eu fiquei assim pensando, pô, custava ela ter falado, tipo assim, pra mim que ia se afastar de mim, sabe? Porque eu sei, as pessoas se afastam, mas não falam o motivo, elas só se afastam de você. Ou se tem motivo, elas falam, vão até você e falam. Mas eu achei muito, sei lá, muito triste da parte dela de ter me deixado de lado, porque ela realmente me deixou de lado depois que eu demonstrei ter gostado muito dela. E tanto que eu me preocupava bastante com ela, eu era muito carinhosa, sabe? E depois disso que aconteceu, eu fiquei um bom tempo, né, ficando dependente dela, fiquei muito tempo pensando nela, e era assim, triste, porque eu não podia ver ela, que eu ficava assim, vou tentar chamar ela pra conversar, até porque a gente meio que era amiga, mas depois que eu falei que eu gostava dela, parece que a nossa relação de amigas evaporou, tipo, não existia mais, até porque eu gostava dela e na cabeça dela não ia dar certo, não ia funcionar se eu gostasse dela e a gente seria amiga, até porque eu ia me magoar mais ainda, sabendo que eu gosto de uma pessoa, mas essa pessoa não me quer. Eu já ia ficar triste, mas eu não gostei dessa atitude dela, de ter me largado e me deixado de lado. E eu lembro que eu ficava, assim, perguntando, sabe, pros amigos. Era uma coisa, assim, muito humilhante. Eu realmente me humilhava. Eu perguntava, assim, se ela tocava no meu nome ou se ela falava alguma coisa de mim. E eles meio que respondiam que não, até porque ela nem ligava pra mim, ela nem se importava. E quando eu vi que ela não se importava, eu fiquei assim, eu fiquei pensando, pô, se ela não pensa, se ela não comenta, não me manda, tipo, uma mensagem, não me mandava mensagem, não puxava um assunto, ela não quer mais falar comigo. E eu fiquei assim, pensando, será que eu devo continuar me humilhando ou não? Um tempo eu fiquei me humilhando, por bastante tempo. Depois que eu, assim, refleti um pouquinho, eu falei assim, peraí, é, eu, eu tô me humilhando por conta de uma garota, por conta de uma pessoa que eu gosto, sabe? Eu não vou ficar fazendo isso. Depois que eu pensei assim, eu abri o meu olho e falei assim, não, eu não vou mais ficar chorando, até porque eu já sei a resposta da pessoa, eu não vou ficar insistindo dela ter conversa, tipo, comigo, ou os amigos dela em si, porque é cansativo, sabe? Você gostar de alguém e essa pessoa só se afastar de você porque ela sabe que você gosta dela, ela sabe que você ama ela. E isso me machucou por muitos anos, sabe? Porque eu ficava assim pensando, pô, era pra me ter. Não era pra me ter falado, não era pra eu ter me expressado, até porque quando a gente expressa, se declara pra uma pessoa que a gente gosta, e essa pessoa, se aquela pessoa é nossa amiga ou amigo, ela vai olhar pra aquilo e vai ficar assim pensando, poxa, se eu tô gostando dela como amigo e ela tá gostando de mim como uma namorada ou um namorado, eu não vou ficar conversando com essa pessoa porque eu não quero magoar os sentimentos dela. Meio que ela pensou assim. E ela claramente estava certa. Mas como eu fiquei muito mal na época, eu meio que botei tudo culpa. Eu botei basicamente a culpa nela, porque, sei lá, pô, a pessoa só parou de falar comigo, não dava assim nem um bom dia sequer, sabe? E eu ficava pensando, será que eu tento puxar um assunto com ela? Será que eu converso com os amigos dela? Era uma coisa assim, bastante humilhante, sabe? E depois que eu parei de me humilhar, eu fiquei assim, zen. Eu não fiquei mais pensando muito nisso. Mas como
como é passado, a gente sempre vai se lembrar de coisas que nos fizeram mal, sabe? Todo mundo pensa nisso. E essa foi minha primeira friendzone, sabe? Foi horrível, porque, assim, eu sempre olhava pra ela de um jeito, assim, bastante romântico. Só que ela nunca percebia, ela nunca lhe tocava, não, ela nunca, tipo, ligava aos pontos. Ela meio que... Ela parecia que ela queria entender, mas no final não, ela entendeu, mas não quis mais ser minha amiga por conta de eu ter demonstrado sentimentos a mais. E eu lembro que a nossa última conversa nessa época foi. Eu não lembro, mas a gente tava no. Como é que fala? A gente tava na casa dela e a gente ficou conversando. E foi no dia que a gente saiu. E foi assim, foi legal. E isso foi muito antes de eu ter me declarado pra ela. E quando eu me declarei assim, ela só deu uma resposta assim que não é uma das melhores, mas foi uma resposta assim que ela não mentiu, ela não fingiu. E meio que foi tudo bem, até porque ela foi bastante clara. E eu lembro de eu só lembro de eu ter, tipo, tentado falar com os amigos dela, de eu tentado falar com ela, e eu não conseguia. Até porque, pô, a pessoa não quer mais falar comigo, a pessoa não quer mais ter um contato comigo, porque eu demonstrei gostar dela. E eu ficava muito, assim, eu ficava muito triste por conta disso, sabe? E eu fico pensando assim, por que eu fui tão assim? Porque eu fui tão boba, sabe? Porque eu fui tão triste. Não, na verdade eu não fui triste. Eu não entendo porque eu fui uma pessoa muito, sei lá, de gostar da pessoa assim, não rápido demais, mas querer construir uma relação assim muito rápida, sabe? Não assim rápida, tipo, pô, eu tô gostando de você agora, né, na nossa primeira conversa. Não, eu gosto assim de construir, porque eu já tava construindo um vínculo com ela. Eu já tava me apegando. E eu não conseguia, tipo, falar que eu tava apegada. Eu só conversava com ela e eu olhava de um jeito, assim, extremamente romântico. Eu não me lembro muito bem dessas coisas que aconteceram, mas, assim, o que eu lembro, né, sobre essa minha primeira friendzone, sobre essa primeira garota que eu tinha gostado, eu só lembro dessas coisas vagamente, até porque foi em 2022 e eu meio que apaguei muita coisa na minha cabeça que me ocorreu dessa época, mas eu só me lembro dessa história em específica, que eu gostei de uma amiga minha. Na verdade, ela tava se tornando uma das minhas melhores amigas. Eu tava gostando muito dela, tipo, eu ficava pensando nela. Quando eu demonstrei, ela só foi direta e eu fiquei triste. Um conselho que eu dou pra vocês: nunca se apaixonem rápido antes de ter uma conversa com uma pessoa. Ou se você tem uma conversa com uma pessoa e você começa, tipo, a sentir que tá tendo algo, tem que perguntar pra ela primeiro se ela sente o mesmo. Mesmo que seja uma forma, assim, discreta ou indireta, você tenta perguntar assim a solto. Porque você não vai querer ser igual eu, que é besta, que chora por pessoas que não estão nem aí. Ou você tenta ficar bem e saudável, né? Que é isso que eu espero de muitas pessoas. Que não se ferrem. Até o próximo vídeo. Tchau. E o pior... Antes de eu finalizar o vídeo, o pior é que eu fiquei muito mal com essa história. E eu fico pensando muito nisso. Tipo, pô, e se eu fosse, sei lá, mano... E se eu fosse uma pessoa assim mais na minha? E ela começasse a gostar de mim. Eu ficava pensando nisso, porque na minha cabeça era assim, pô, se eu demonstrasse que eu gostava dela, ela ia gostar de volta de mim, mas não. Não era bem assim. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.